Obrigada, Gustavo. Você lembra, Rafael, a Isso, pergunta? lembro sim. Então, a lei de saneamento básico, que nem você estava falando, ela realmente é bem generalista. Mas, no meu entendimento, por quê? O Brasil, nosso Brasil, ele é um país continental. Ele tem 5.570 municípios e 95% deles, mais ou menos, são municípios de pequeno porte, até 100 mil habitantes. Então, fica muito difícil você engessar uma lei para o Brasil inteiro com tantas diferenças regionais, com tantas realidades diferentes que a gente encontra por aí, Brasil afora. E daí, então, a lei de saneamento básico ela tenta prever vários tipos de solução que os municípios podem tomar. Por exemplo, o consórcio regional, que envolve mais de um município para cuidar do tratamento do saneamento básico junto, né, comumente. E tem uma observação, não foi o percentual que vem para o município da distribuição dos royalties. É uma lei que defina que aquele percentual do município X, ele tem que definir um percentual desse que ele recebe, direcionar para o saneamento básico. Tá? A minha entendi. Desculpa, eu entendi errado. Isso. Posso só fazer esse adendozinho? Cabe nisso que eu falei. Vocês, que são cidadãos daqui, podem batalhar para definir, no âmbito do município, como que ele vai gastar o seu dinheiro de royalties e definir lá uma reserva de um percentual, entendeu? Para saneamento. Me parece que é o caminho. Desculpa, eu entendi errado. A outra questão que o Rafael estava respondendo, só para a gente tocar aqui também no nosso barco. Com relação à Lei 11.445, como que judicialmente a gente faz com que o gestor federal, estadual e municipal cumpra essa lei? Então, vai depender de qual meio o município tomou para fazer o cuidado com saneamento básico. Se foi, por exemplo, um consórcio regional e tudo mais. Mas o que fica bem claro na lei é que é de responsabilidade municipal o tratamento do saneamento básico. E por ser municipal, mesmo que haja uma concessão público-privada, a responsabilidade não sai do município. Ela está, em outros termos, pagando alguém para cuidar disso. Só que na hora de você reclamar de alguma falha ou ter que correr atrás, o cidadão, enquanto comunidade, ele vai reclamar à prefeitura, porque a responsabilidade disso é da prefeitura, e, se for o caso, a prefeitura ela tem que cobrar da concessionária que está produzindo uma malfeitoria ou um serviço precário. Juarez quer falar também, fazer um comentário? Então, o tempo seco, vamos lá. Gente, vou ter que ser bem didático para explicar isso para vocês, porque isso é um negócio muito maluco. Vamos lá. Rede de águas pluviais. A vida inteira, não tínhamos, a cidade não existia calçamento. Então, a rede, as águas, vou levantar um pouquinho. As águas caíam, lá atrás, as águas caíam, escorriam no solo e iam direcionando por seus corpos receptores. Rios, lagoas, etc, etc. Lá atrás. As cidades não tinham pavimentação, né? Não é isso? Umas cidades enchiam, a casa como o seu Edgar, uma casa como a dele enchia mais, a minha um pouco, mas sempre tinha. As cidades foram crescendo, foram recebendo recursos, fundo de participação do município, aumentando o CMS, a população chegando, coisa e tal, fomos pavimentando as ruas, né? Poxa, espera aí, não posso pavimentar a rua, o que eu vou fazer com a água da chuva que cai? Vou fazer uma rede de águas pluviais. O que é isso? É uma galeria na rua, que todos nós conhecemos, composta de uma rede de concreto, uma galeria circular, com ralos ao longo do meio-fio, ou bocas de lobo, que a gente chama. Para que serve? A água da chuva cai na rua, a rua tem
ela é boleadinha assim, exatamente para a água cair e escorrer para a sarjeta. Quando ela cai na sarjeta, essa sarjeta tem uma declividade específica, a água cai no ralo, o ralo vai para dentro da galeria, a galeria leva essa água pluvial e joga, no caso da gente aqui, no canal de Itajuru, que é o nosso grande corpo receptor. Isso é o sistema de água pluvial. Funciona bem ou funciona mal, mas ele só deveria funcionar com água pluvial, ou seja, eu não tenho contaminação em rede de água pluvial, porque ela só deve conduzir água pluvial. No máximo na chuva, né, professor? Porque quando chove, acaba lavando, lava as calçadas, tem cocô de cavalo. Meu tempo acabou? Tem o cocô de cavalo, tem os pátios de postos de gasolina. Isso acaba contaminando a rede de água pluvial, mas é uma contaminação específica. A cidade cresceu mais. Aí resolvemos fazer rede de esgotos para conduzir esgotos que a gente faz dentro de casa, que a gente vai lá no vaso, cocô, que dá descarga, ele sai, vai dentro de uma rede específica. Essa rede é totalmente diferente da outra, gente. Essa tem que ser conduzida em manilhas de barro ou em tubos de PVC específico. Tem uma declividade específica. A água pluvial não tem matéria orgânica, então, teoricamente, com uma declividade pequenininha, eu faço a água escoar. Já a rede de esgoto tem muita matéria orgânica. Se eu não tiver uma declividade específica, eu entupo a rede. São características totalmente diferentes. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Bom, quando chegou no determinado momento da concessão, a gente resolveu que a gente não podia jogar mais esgoto na lagoa. Esgoto, que eu chamo, gente, é nitrogênio e fósforo. Nitrogênio é alimento de algas, fósforo também. Se eu parar de jogar nitrogênio e fósforo em qualquer corpo receptor, eu limpo, em tese, o corpo receptor, porque eu não tenho alimento para as algas, que é quem se reproduz naquele ambiente aquático, né? Então, a grande sacação do tratamento de esgoto é tirar nitrogênio e fósforo dos corpos receptores, que acontece um negócio que a gente chama de eutrofização. Eutrofização é quando você joga muita carga orgânica nele, ele fica podre. Igual o pátio lá do seu Edgar, que se ficar com a água parada lá, apodrece, porque começa a encher. O que aconteceu com a gente? A gente inventou uma justificativa que nós não tínhamos dinheiro. Algum sabidão disse assim, o município de Cabo Frio é pobre, não pode fazer rede de esgoto separada. Da onde que a gente é pobre, gente? A gente recebeu só de royalties de petróleo, não esqueça esses números. E eu gostaria que vocês fizessem assim, porque são 10 bilhões de royalties, gente. É isso, são 10 bilhões de reais. Não são 10 milhões de reais, são 10 bilhões de reais. Para vocês terem uma ideia, o último plano de saneamento proposto para Cabo Frio propunha melhoria do sistema com R$1 bilhão. Nós recebemos 10 vezes mais isso. Então, algum sabido disse assim, gente, eu não tenho dinheiro para fazer rede separadora. Então, o que eu vou fazer? Gente, eu tenho uma ideia. Eu vou pegar a rede de águas pluviais, que já existe, que é do município, é nossa, é minha, é sua, é dele, nossa. Eu vou pegar a rede de águas pluviais, vou chamar ela de rede de esgoto, olha que bacana. Vou assumir que ela é capaz de conduzir esgotos. Vou, num determinado momento da confluência, antes de chegar no canal, na lagoa, eu vou fazer o que a gente chama de uma esgotovia. Vou fazer um cinturão sanitário, vou interromper todos os lançamentos. Imagina que esse círculo aqui seja o canal de uma lagoa de Araruama. Vou interromper todos os lançamentos que estão, vou conduzir isso com uma galeria de esgoto própria para isso. Esse é o tempo seco. Por que tempo seco, gente? Porque como a gente chove apenas 30 dias no ano em Cabo Frio, a gente tem uma pluviosidade, a gente é um local semiárido, gente. A gente chove 1.200 milímetros por ano. Então, como a gente chove pouco, eles inventaram essa lógica. Então, eu faço uma interrupção do esgoto, conduzo ele para uma estação de tratamento e depois retorno com menos carga orgânica, menos nitrogênio, menos fósforo. Lógico, bacana. Só não pode chover. Se chover, o bolo de noiva desmancha. Bom, aí qual é a grande entrave do negócio? Se vocês virem aqui, a gente tem uma interseção de dois segmentos de reta aqui embaixo. O dinheiro é desgraça, tudo vira matemática. Tem uma interseção aqui. Essa interseção aqui, daqui para trás é a prefeitura que faz gestão. Daqui para frente é a Prolagos que faz gestão. Nessa interseção aqui
tem um dispositivo chamado captação em tempo seco. A partir daqui, ele interrompe o lançamento de águas que vinham na rede. Isso aqui é rede de manilha, pluvial. Quando chega aqui, ele interrompe, vem por essa outra linha aqui, uma rede nova. O que acontece? Grande entrave. Daqui para trás, é a prefeitura que faz gestão, não recebe um tostão por isso. Daqui para frente, é a Prolagos que recebe com uma tarifa alta. Uma tarifa não é baixa, a tarifa da Prolagos, né? A tarifa da Prolagos não é uma tarifa baixa, é uma tarifa bastante razoável. Então, a Prolagos recebe recursos para fazer gestão de um sistema que uma parte dele é nossa. Uma parte dele. Nessa parte que é daqui para trás eu estou no período feudal, daqui para frente eu estou na média contemporânea. É um absurdo isso. Quando acontece vazamentos, e quase sempre os vazamentos acontecem na rede de água pluvial. Por quê? Porque ela é de concreto, ela não pode conduzir esgoto, ela não tem declividade para conduzir esgoto, ela apodrece, ela forma ácido sulfúrico dentro dela, com a presença de H2S mais oxigênio. Isso tudo está explicado, é só ler. Eu não estou fazendo nenhuma crítica louca, eu estou apenas conceituando o que estão nos livros. Esse é o tempo seco. É uma solução que foi adotada por uma lógica que não é verdadeira, que é uma lógica de pobreza, que nós não somos pobres absolutamente nada, a gente não é pobre nada, a gente usa dinheiro mal usado, a gente joga dinheiro fora. Isso a gente fez bem ao longo desses anos. Pegamos o dinheiro dos royalties do petróleo e jogamos no lixo. Nem coleta de lixo seletivo a gente tem nesse município. Tem 20 anos de royalties do petróleo. Nem aterro sanitário a gente tem, nada. A gente não tem nenhum princípio de saneamento aqui. Mas a gente recebeu 10 bilhões de royalties. 10 bilhões de royalties do petróleo. Gente, valeu. Valeu, Juarez. Muito boa noite para todos. Meu nome é Orlando Pacheco. Eu sou morador da Praia de Araruama. E eu gostaria de colocar para Gustavo, né, mas vou passar por Juarez primeiro. Juarez ainda agora estava falando sobre tempo seco e falou do corpo hídrico, né, o recebimento de toda a água que passa por essas manilhas, ela acaba indo para um corpo hídrico, que na verdade é onde nós, da Praia de Siqueira, recebemos esse esgoto e nós temos visto que vamos dizer assim, que nós pescadores estamos sendo prejudicados desde que esse corpo hídrico começou a receber esse esgoto todo na nossa lagoa, prejudicando assim a nossa vida ali naquela localidade. Então, a minha pergunta seria... Então, Gustavo, o que eu gostaria de saber é se o royalties do petróleo e as participações que vêm para o nosso município, se ele pode ser investido na despoluição da nossa lagoa para que a gente possa ter novamente a nossa vida, né, de ganha-pão ali, onde a gente via uma lagoa super limpa, onde nós jogávamos uma moeda hoje de 25 centavos ou de 5 centavos, nós achávamos. E hoje, se jogar um Fusca, a gente não vai encontrar esse Fusca porque está dentro da merda. Então, gostaria de saber se o dinheiro do royalties pode ser investido para a despoluição da nossa lagoa. Obrigada, senhor Orlando. Senhor Orlando, pode. Se pode ser investido, pode. Porque, como eu estava falando, a receita de vocês, como dos demais municípios, ela tem essas duas partes, né? Uma parte da receita é mais engessada, né? A lei federal que regula isso diz, você pode aplicar nisso, 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 e uma das coisas é meio ambiente. Então, despoluir a lagoa é meio ambiente. Pode. E deve, né? Eu poderia dizer. Tem também saneamento básico. Como é que você vai despoluir? Vai despoluir, não é isso? Cuidando do saneamento básico, então, pode, perfeitamente. Nessa parte, que é a parte menor que vocês têm, a parte maior de recursos que vocês têm, que é o outro pedaço dos royalties e as participações especiais, essa pode mais ainda, porque a lei não diz nada a respeito do que você possa ou você não possa fazer com esse recurso. Então, é decisão política que vocês, repito, né, que são os cidadãos daqui, têm que, né, se articular, batalhar, e aí eu... Tenho o quê? Uns 30 segundos ainda? Quanto tem? Não, é só dizer que, assim, eu acho que a gente tem que aprender, né,
aprender. Eu tenho que aprender, vocês talvez já saibam, mas coletivamente a gente tem que aprender a usar mais os canais institucionais que existem, né? Por exemplo, um serviço que é público, que é concedido, é claro, a responsabilidade última é do gestor, né? O prefeito, né? O prefeito responde pelo município, o município concedeu o serviço de saneamento, o prefeito é responsável. Mas, normalmente, quando tem uma concessão, tem uma agência reguladora. No caso do petróleo, por exemplo, o petróleo é nosso, né? Mas existe uma concessão de petróleo. Faz uma licitação, a empresa X ganha o direito de procurar petróleo. Se ela achar petróleo, o petróleo é dela. Ela só paga para o governo royalties de participações especiais, isso no regime de concessão, que nós estamos falando aqui. Mas, se uma empresa que está procurando petróleo faz um cambalacho qualquer, a gente não vai no presidente da República, a gente vai... Existem os canais, a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, uma agência reguladora. Nesse caso, eu não sei se essa agência... Tem uma agência estadual, não é isso? A Genersa, me parece. Eu não sei se esse negócio funciona, se tem alguma efetividade, mas a gente precisa usar esses canais. Como foi dito aqui, foi cochichado aqui no meu ouvido, tem uma audiência pública, vocês coloquem isso, né? Entrem com um documento, formalizem isso, porque isso vira um problema público, né? O problema que seria aparentemente só do seu Edgar, né? Aparentemente só de todo mundo, né? Individualmente é um problema coletivo. Então, você institucionaliza aquele negócio, né? Coloca aquilo, formaliza e tenta usar esses canais para criar fatos políticos e tentar politicamente resolver. A decisão é política, e vocês são os atores, né? Não somos nós. Quer dizer, eu, por exemplo, não tenho nada que dizer sobre isso, eu não sou daqui, vocês é que são os cidadãos, né? Vocês é que têm que decidir isso. Eu não posso vir aqui e dizer, eu entendo desse assunto, vocês têm que investir nisso ou nisso. Não, é um problema de vocês têm que definir. Se despoluir a lagoa é uma prioridade, vão fundo, porque caminho tem. Obrigada, Gustavo. Vocês querem fazer algum comentário? O senhor Orlando quer fazer uma réplicazinha aqui. Esse microfone está... Alô? Ué, o que está vendo? Ele está com medo de mim. Gustavo, em relação ao saneamento, nós, inclusive, tivemos ontem mesmo uma reunião com o presidente da Prolago e já há um projeto de transposição da estação de tratamento de Praia de Siqueira, tirando toda a caída de águas dentro da lagoa e levando para outro lugar com o tratamento terciário. Isso daí, nós acreditamos que já está resolvido. E, então, a minha pergunta vai agora ao seguinte, que você diz que nós temos que fazer vamos dizer assim, uma movimentação... Alô? Política para que a gente possa alcançar a Câmara de Vereadores, o gestor público, para que a gente possa brigar por essa despoluição após a retirada da estação de tratamento que está jogando água, que não vai jogar mais, se Deus quiser, até o final de 2019. Então, é política, no caso. Gustavo quer... Do meu ponto de vista, é político, mas eu estou falando que é no melhor sentido do termo, né? Político é nesse sentido, que é uma decisão coletiva sujeita a embates, entendeu? Vocês têm que estar preparados para debater, para tentar convencer as pessoas e para tentar enfrentar interesses contrários, porque a vida é de disputa, né? É feita de disputa também, né? Não é só a gente vai esperar que alguém lá em Brasília ou alguém lá na Câmara decida fazer um benefício para nós temos que conquistar, né? Eu estou falando aqui, não estou falando só do território. Os territórios têm uma missão muito específica nisso, mas é uma articulação, né, que envolve diversas instâncias, diversos atores. Outros PEAs, o NEA, BC, por exemplo, que tem mais esse papel de fazer o enfrentamento, né, é esse tipo de coisa. É batalhar para conquistar, porque a bola está com vocês mesmo, entendeu? Obrigada, Gustavo. Agora, seu Hélio, pergunta. Boa noite. Meu nome é José Hélio Silva, sou GGL pelo Núcleo de Educação Ambiental de Arralo do Cabo e vigilante cidadão também no território. Na verdade, não é bem uma pergunta, mas é uma crítica, né, a respeito, porque esse evento aqui deveria ter, por exemplo, órgãos representantes como o INEA, né, que é o órgão fiscalizador, né, diretamente da Prolagos, e a própria Prolagos, até mesmo o Ministério Público poderia estar presente aqui, né, porque Prolagos está presente? Que bom. Porque a crítica é no sentido seguinte, existe uma propaganda, né, que de vez em quando a gente vê nas redes sociais da própria Prolagos,
argumentando que 77% da região do lago é saneamento básico, de fato, que não é uma verdade. Porque os 77% que se refere, junto à Prolagos, é o seguinte: as áreas centrais dos municípios, né, é feita essa rede coletora, que não é saneamento. Rede coletora não significa saneamento básico. Pega a rede coletora, leva até o destino, mistura-se o grosso, né, dá uma batida no liquidificador gigante, vamos dizer assim, e joga na lagoa. Isso não é saneamento básico. O saneamento básico está muito além disso. Então, nos distritos ainda chega a ser pior, porque eu moro no distrito. Sei bem como é que funciona. A gente tem uma rede de tratamento, uma usina de beneficiamento e tratamento de esgoto lá. Não tem um único metro de rede coletora. Existe uma usina. Vem de Monte Alto, vai até o distrito de Figueira e joga na lagoa. Então, na verdade, a culpa está em nós mesmos, cidadãos. Porque os órgãos públicos fiscalizadores, como o INEA, não estão enxergando. São entidades que estão lá para se fiscalizar realmente a empresa que presta o serviço ao município, mas não fiscaliza. Porque é público, de conhecimento de toda a população, todos esses problemas que a gente está discutindo aqui. Uma empresa que fiscaliza, ela não sabe desses problemas? Se é de conhecimento público. A empresa reguladora Genesa não tem conhecimento? Todo cidadão no município tem conhecimento de todos esses problemas, mas não tem um órgão que a gente possa buscar de fato, entendeu? Para exigir a efetividade de se fazer cumprir o contrato. Porque existe o contrato. Mas o descumprimento dele é total. Porque a partir do momento que a gente paga milhões e milhões para se fazer um trabalho, esse trabalho tem que ser feito, custa caro. E custa vidas, não são poucas, não, são muitas. Então, acho que cabe a gente fazer também a nossa propaganda, assim como eles gostam de fazer, ao benefício deles próprios, a gente tem que fazer a nossa propaganda no sentido de mostrar que está tudo errado. A gente que tem que cobrar em si, de fato, né? E fica a minha indignação nesse sentido, entendeu? Porque a população, nós, cidadãos, temos que fazer a nossa parte. E não basta reclamar, tem que fazer de fato. E a gente começa a fazer, por exemplo, quando a gente vai na Câmara de Vereador buscar informação, vai na Secretaria buscar informação, busca, exige, faça valer o seu direito como cidadão. Entendeu? Eu acho que é por aí o caminho. Não adianta a gente ficar discutindo, pedindo para a INEA, que é órgão fiscalizador, pedindo para a própria agência. Entendeu? A Prolagos, ela é uma empresa que capta recursos, nosso, no caso, o cidadão. Ela não está preocupada com o cidadão, ela está preocupada com o que ela está ganhando. Os donos da Prolagos nem no Brasil não moram, porque o Brasil é terceiro mundo. Eles não estão nem um pouco preocupados com nós. Então, nós que temos que se preocupar com nós. Cada um fazendo a sua parte. É isso. Obrigada, seu Hélio. Querem fazer algum comentário?